Ô designer, você está preocupado com a sua aparência? Você está preocupado com a forma com que as pessoas olham para você e te julgam? Eu sei que talvez seja um assunto um pouco delicado, porque eu mesmo lutei meio contra essa realidade. Fiquei pensando assim, pô, não vou me importar com esses aspectos muito superficiais, porque as pessoas têm que gostar daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais interior, daquilo que é mais elevado. E eu sei que esse é um espaço muito confortável para se estar, porque você fica olhando para as pessoas de forma muito soberba, assim, muito condescendente. E você pensa que só porque você tem um interior legal, porque você tem conteúdo, porque você tem histórias e tudo mais, as pessoas não vão te julgar pelo que é superficial. E a verdade é a seguinte: se você quer levar o seu serviço criativo para mais pessoas, se você quer servir mais pessoas, se você quer ser mais útil, se você quer ganhar mais dinheiro, fazer mais vendas e, por consequência, crescer o seu negócio, sustentar a sua família e todas essas coisas que a gente já sabe, você precisa se importar com a primeira impressão que você gera. Então, é sobre isso que diz essa parte aqui do meu texto, desse vídeo que então é o segundo vídeo da nossa sequência sobre os 4 sims que o cliente precisa dizer para você antes de comprar o seu serviço ou o seu produto. O primeiro sim, que é o sim que a gente vai falar nesse vídeo, é o sim do vendedor. Se você não está entendendo muito bem o contexto desse conteúdo que você está assistindo, é porque ele faz parte de uma série, né, então, de vídeos, tá? Onde eu leio essa newsletter, que é a minha Commercial Pill número 7. E nesse vídeo em específico, a gente vai falar sobre o primeiro sim, que é o sim do vendedor. Então, olha só, antes de você tentar acertar com o seu cliente entregas, formas de pagamento, metodologia, prazos, urgências, demandas, quantidade de time, equipe, enfim, todos esses detalhes, especialmente quando dizem respeito à parte técnica do teu serviço, você precisa causar uma ótima primeira impressão e já gerar o primeiro sim. Esse primeiro sim é o sim que a gente diz para o vendedor, para a pessoa que está representando a empresa ou a marca. Então, antes mesmo de trocar palavras com o vendedor, o cliente já desenvolve empatia ou antipatia por ele. E isso aqui é uma realidade muito dura. A forma com que você se veste, a forma com que você se porta, tudo isso faz com que as pessoas criem por você um certo nível de conexão, de empatia, ou, no sentido ruim, de antipatia, de afastamento. E aí aqui eu quero dar um exemplo muito interessante. Quando você entra no shopping e você vê várias lojas, você vê um do lado do outro vários posicionamentos de marca diferentes, vários valores de marcas diferentes, apelando para públicos diferentes. E o que é muito legal disso é você observar lojas que são um pouco fora do padrão. Então, existem 2 lojas que acho que representam isso muito bem, que é a Piticas e a Chili Beans. Essas são 2 lojas que têm um público-alvo muito específico. Então, a Piticas é uma loja de venda de coisas de nerd, de jogos, de cultura geek, etc. Então, todo mundo que trabalha nessa loja são pessoas naturalmente mais jovens, mais alternativas, que se vestem de uma determinada forma e que têm alguns interesses. São pessoas que assistem animes, que gostam de séries, que jogam videogame. Pessoas que estão imersas dentro desse conteúdo do entretenimento. Da mesma forma, na Chili Beans, que são pessoas que têm um estilo de vida mais street, mais alternativo, que gostam de se vestir de formas mais casuais, que não estão muito preocupados, por exemplo, com o ambiente corporativo. São pessoas que, no geral, têm um estilo de vida muito orientado para, enfim, para coisas também alternativas, mas não chega a ser nerd como na Piticas, certo? Então, por que as marcas elas fazem um processo seletivo, um processo de contratação que de alguma forma conecta, né, os seus valores como empresa com o tipo de cliente que eles querem atender? É porque, poxa, se eu sou um nerd, um geek, alguém que se interessa por cultura pop, e eu vou numa loja de cultura pop, eu quero conversar com alguém que tem o mesmo perfil que eu. Da mesma forma, em lojas de joias para mulheres mais velhas, as vendedoras também são mulheres mais velhas, com gostos mais refinados. Da mesma forma, para homens jovens do mundo mais corporativo que querem comprar uma camisa, por exemplo, e eles vão, sei lá, numa Vila Romana, numa Brooksfield da vida, sei lá. Quando eles vão lá, eles encontram também homens jovens, também têm essa preocupação, né, com passar profissionalismo, com a forma de se vestir de uma forma mais elegante e tudo mais. Né? Então, tudo isso comunica a empresa, tudo isso comunica valores. E se eu entro numa loja e eu não consigo me identificar com aquele vendedor de alguma maneira, eu sinto que aquilo não é para mim e vai ser muito difícil de eu comprar. Então,
são observados de longe esses vários aspectos. Dentre eles, o ambiente que se está, as roupas que se usa, o corte de cabelo, se tem ou não barba, se usa ou não relógio, etc. Então, tudo isso deve ser ajustado, deve ser manipulado para que você produza no seu cliente ideal uma sensação de conexão, uma sensação de pertencimento, uma sensação de identificação. No digital, isso também acontece, em outros fatores também contam. Como estão as suas redes sociais, casos de sucesso, qualidade de áudio e vídeo nas suas reuniões, cenário, quantidade de seguidores. Tudo isso precisa gerar no cliente uma boa primeira impressão, que varia de acordo com o perfil do cliente. E tudo isso precisa ser intencional. Então, quando você estuda profundamente o seu ICP, o seu Ideal Customer Profile, você começa a descobrir vários atributos que eles têm. E desses atributos, uma das coisas que você tem que prestar mais atenção é naquilo que são os desejos, naquilo que são os pontos de identificação. Analisando esses pontos de identificação e sendo bastante criativo, buscando muitas referências, você consegue customizar o seu cenário, você consegue customizar a sua fala, você consegue customizar a sua identidade visual para conectar perfeitamente com esse público. E aí, quando eles estiverem em contato com você, o primeiro sim você já tem. E aí você começa a negociação, digamos, já vencendo, porque você está diante de alguém que te respeita, que vê si mesma em você, que vê os valores da sua empresa, que vê a resolução do problema em você, certo? E tudo isso, obviamente, precisa ser intencional. É muito difícil você conduzir um processo de venda de forma espontânea, né? Vender é muito processos, é muito sequência, é muito script, é muita lógica, tá? Sim, é superficial se preocupar com isso e seria melhor se pudéssemos pular essa parte e ir para o que realmente importa. Mas lembre-se que esse é o primeiro sim. Se você não fizer um bom trabalho aqui, será impossível chegar nos outros 3. Então é isso que a gente falou no começo desse vídeo. Quando você tenta acertar formas de pagamento, entregas, metodologia antes do cliente confiar em você, antes do cliente se identificar com você e querer te ouvir, você vai ter uma sensação muito ruim. Porque mesmo que a sua oferta seja boa, mesmo que o preço seja bom, mesmo que a metodologia seja legal, a pessoa vai estar diante de alguém que não faz sentido prestar atenção, que não faz sentido seguir a conversa. E é justamente essa palavra, antipatia. Quando a gente gera antipatia, não interessa o que você apresente de bom, não interessa os resultados, os depoimentos, porque nada disso vai funcionar. Primeiro você tem que gerar empatia, primeiro você tem que gerar conexão. A gente fala disso também na Commercial Appeal 6. Isso inclui 2 leis que estão lá na Commercial Appeal 6. A 6ª lei, que é os clientes dizem sim para você antes de dizer sim para o produto, e inclui também a 2ª lei, que é a lei 2, onde se diz que as vendas são 100% emocionais. Então, claro que os aspectos racionais das vendas são importantes, porque eles vêm como uma forma de justificar uma decisão que já foi tomada emocionalmente. Então, quando você estiver se comunicando, quando você estiver comprando roupas, quando você estiver fazendo fotos, você precisa levar em conta o que o teu público vai achar disso. E, novamente, é superficial. Seria bom se a gente pudesse pular essa parte. Seria bom se a gente pudesse ser nós mesmos e pronto, e acabou. E não que você deva negar completamente quem você é, mas você tem que ter consciência disso, sabe? Misturar quem você é, o seu perfil, com o tipo de cliente que você está querendo atender. Se você consegue balancear essas duas coisas, sem mentir sobre quem você é, mas também sem deixar os seus clientes ideais de lado, sem gerar essa identificação, aí você está no melhor dos mundos. Justamente porque você vai manter a autenticidade, você vai manter a sua vida, né, como ela está, mas fazendo assim leves ajustes, leves correções, para que o seu público também veja valor nisso. Então, é nesse sentido que você é o seu nicho. É nesse sentido que você pode encontrar dentro daquele mercado que você está uma forma única de se comunicar, certo? E veja isso não como uma coisa chata, meu Deus do céu, que triste, né? Eu tenho que manipular a roupa que eu uso e tudo mais. Não é chato, é só profissional, é só um atributo que a gente usa para se comunicar com as pessoas. Da mesma forma, nossa, que chato que eu tenho que comprar um bom microfone para gravar vídeos. Sim, é evidente, né? Ninguém vai querer assistir seu vídeo se o áudio for um lixo. Da mesma forma, ninguém vai querer assistir seu vídeo se o vídeo for um lixo. Então, não é uma questão de
triste, feliz, sabe? Essas coisas. Não é isso. É uma questão de a coisa é assim. E a gente pode utilizar desses aspectos para construir algo de valor, algo de longo prazo, tá? Então, não subestime um bom design, uma boa câmera, um bom feed no Instagram, se você quer vender. Esses são aspectos fundamentais para conquistar a atenção dos leads e garantir mais tempo com cada um deles. E é justamente isso que a gente quer. A gente não vai fazer com que as pessoas tomem uma decisão de compra somente porque você está usando um relógio caro, ou somente porque você frequenta tais e tais lugares, ou somente porque você tem um carro XYZ. Não é isso. Mas todas essas coisas comunicam quem você é e os valores que você carrega. E isso é muito importante para você fazer vendas, ainda mais vendas de um ticket maior, certo? Então, esse é o primeiro sim. Você, depois desse vídeo, ainda vai assistir o próximo, que vai sair amanhã, sobre o segundo sim, que é o sim do método. Depois sobre o terceiro sim, que é o sim das entregas. E o quarto sim, finalmente, que é o sim da precificação. Então, busque ganhar as pessoas em termos de aparência, de vestimenta, de roupa e de apresentação. Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Na hora que você chegar na negociação, vai ser realmente o elemento de produto que vai fazer o cara dizer sim, certo? Porque você já vai ter passado essa barreira inicial do design, do posicionamento, da aparência, da forma de comunicação. E se você acerta no perfil que você tem como vendedor, você garante que todo o resto do processo comercial vai ser muito fluido. Então, parece muitas vezes superficial, bobo, desnecessário, às vezes a gente fica cansado de pensar nisso, mas honestamente é uma das coisas mais automáticas se você quer vender todos os dias. É a forma com que você se comunica, a forma com que você se porta, o jeito que você vê a sua própria aparência. Beleza? Então, se você quer receber textos como esse, se você quer receber a nossa próxima Commercial Pill, que sai na segunda-feira da semana que vem, você pode se inscrever clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Confira também aí os nossos produtos, nossos serviços, deixa o seu like, se inscreve aí. A gente se vê então no vídeo de amanhã, onde a gente vai falar sobre o segundo sim, que é o sim da metodologia. A gente se vê lá.